O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou hoje de uma videoconferência com representantes das principais centrais sindicais. Na última terça-feira, o ministro se reuniu com presidentes das 40 maiores empresas do país, numa videoconferência com a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Na reunião de hoje, os sindicalistas e o ministro Dias Toffoli salientaram a prioridade de se preservar vidas durante a crise do coronavírus. Eles também discutiram a necessidade da articulação de uma ação centralizada para decidir todas as questões relacionadas ao assunto, sejam decisões relativas às relações de trabalho, à preservação da renda dos brasileiros e amparo aos trabalhadores. O ministro Dias Toffoli afirmou que o Supremo tem o papel de moderador nos conflitos federativos e que o Judiciário está atento para fazer cumprir a Constituição. Confira trechos da reunião de hoje. Agora é o momento de fazer um pacto nacional, um acordo nacional. Nós podemos fazer um acordão geral e depois cada setor vem baixando esse acordo até chegar em nível de município. Mas por isso que nós estamos pedindo atuação. E aí esta é o agradecimento e até a parabenização nossa por esta videoconferência, que pedimos que a sua atuação dentro dos preceitos constitucionais, junto com os demais poderes da República, para preservar e salvar a vida de brasileiros. E mais do que nunca agora se mostra necessário exatamente essa atuação do Judiciário, da Justiça como uma pacificadora e muitas vezes também articuladora quando há algum tipo de confronto ou de conflito, seja entre poderes, seja entre os entes da federação. Até porque a característica específica do Supremo Tribunal Federal foi exatamente ser um moderador dos conflitos federativos, e hoje nós verificamos um conflito federativo na atuação nesse combate à crise da pandemia, e também nós verificamos muitas vezes algum distensionamento que é natural que aconteça entre os poderes, tendo em vista visões diferentes. Eu estive há 2 dias atrás em videoconferência com o Paulo Scaff, organizada pelo Paulo Scaff, com vários empresários, e há uma unidade de sentido, seja naquela com os empresários, seja agora aqui com vocês, que é a defesa da saúde aliado a uma defesa do emprego e do parque produtivo. Então, eu ouvi de vocês falar aí a necessidade de manter o parque produtivo, porque é assim que se mantém o emprego, e lá também na conferência com eles, a necessidade, a importância de se manter empregos, porque são pessoas que já foram formadas, são pessoas que já estão atuando, são valores agregados que também, da parte do setor produtivo, eles não querem perder. Em relação ao Judiciário, em primeiro lugar, saibam que nós estamos atentos a fazer cumprir a Constituição, que é o nosso papel. E mesmo numa situação em que muitas vezes a excepcionalidade da crise necessita de excepcionalidade de soluções, mas elas feitas de maneira acordada, elas vão se sustentar. Então, isso tem sido sempre o que eu tenho dito. Se nós fizermos as coisas acordadas para enfrentar esse drama que passa toda a sociedade brasileira, nós vamos ter maior sustentabilidade. Nós temos trabalhado nesse sentido. Em relação especificamente a essas questões da área do mundo do trabalho e da defesa do sindicalismo e das garantias do cidadão, do trabalhador, tenho certeza que o Supremo vai atuar no cumprimento da Constituição, nos limites da Constituição. Saibam disso. Durante a conversa, a principal preocupação foi com as medidas provisórias que, segundo as centrais sindicais, estariam reduzindo direitos trabalhistas. O deputado Paulinho da Força lembrou que o presidente Dias Toffoli já atuou nas negociações da MP 927, que permitia a suspensão dos contratos de trabalho. Eu quero te agradecer pela sua atuação com relação à medida provisória 927. A sua atuação, acho que foi a mais importante delas para poder fazer com que o governo voltasse atrás e mantivesse... Você me ligou logo cedinho. Te acordei, né? É bom os amigos aí, os companheiros saberem. O Paulinho me acordou cedinho naquele... O presidente, falei com ele
e depois, evidentemente, vários outros atores também entraram em ação, mas realmente depois eu comento um pouco isso aí, mas o Paulinho foi que alertou para o artigo 18 imediatamente pela manhã. Então, quero te agradecer pela tua atenção, pela deferência que teve e a tua atuação muito firme. Eu acho que a sua palavra foi providencial para fazer com que o governo pudesse ter voltado atrás. Porque ali seria um caos, né? Eu acho que nós teríamos um verdadeiro inferno no Brasil se mantivesse aquele artigo. Quando o Paulo me ligou, como eu disse, entrei em contato já diretamente, né, com a equipe do Paulo Guedes, alertei eles num tom até bem forte, dizendo que aquilo ali não tinha, né, nenhum tipo de viabilidade, que aquilo ali cairia no Supremo Tribunal Federal, e depois falei diretamente com o próprio presidente a respeito disso, e o presidente, rapidamente depois, mais adiante, ele soltou um Twitter dizendo que estaria alterando, suspendendo esse artigo 18. Há outras questões que estão nessa MP, pelo que eu tenho conhecimento, eu não sei o detalhe, mas o presidente colocou o Rogério Marinho, o advogado-geral da União, e o ministro da Secretaria de Governo e da SAGE, o Jorge, eles estão preparando aí uma medida que basicamente parece que substitui essa atual medida provisória, viu, Paulinho? Seria bom, Paulinho, você dar uma palavra com o Rogério Marinho a respeito disso, para ver como é que está andando isso. Vou ligar para ele, ministro. Fala com ele. Eles estão trabalhando nisso. E eu falei muito, que você me alertou também naquele dia pela manhã, da questão do acordo coletivo, que era fundamental a manutenção do acordo coletivo. Nós estamos vendo, do outro lado, e aqui é uma crítica ao que o governo tem feito já há um tempo atrás, de tirar o movimento sindical das negociações. E essa última medida provisória, essa última, né, a 927, depois se transformou em 928, ela tira os sindicatos da negociação coletiva e expõe o trabalhador a uma negociação diretamente com o empresário. E nós sabemos, né, lógico que temos exceções, né, mas a grande maioria das empresas são empresas pequenas que não têm condições de estar fazendo isso de uma maneira mais democrática. Então, nós sabemos a pressão que o trabalhador vai sofrer nas suas bases. Então, a nosso pleito, nós entramos com uma ADI, a 6346, e está aqui como relator o ministro Marco Aurélio. A gente gostaria que visse com muita atenção essa ADI, porque nós estamos vendo lá embaixo, nas pequenas, médias empresas, microempresas, esse problema vai se acentuar muito e não vai contribuir para sair dessa crise. O que vai acontecer é aprofundar esse momento. E uma outra questão também, para ser um pouco rápido, nós estamos com uma ADI também que foi demos entrada aí no Supremo em maio do ano passado, que é aquela ADI que pede que se anule na nova legislação trabalhista as homologações dentro das empresas. Nós levamos até esse pleito já, inclusive uma reunião com o senhor, que é um momento, já estava havendo antes dessa crise do coronavírus, muitas denúncias de fraudes na homologação feita pelos empresários sem assistência dos sindicatos. Nós já entramos também com a ação direta de inconstitucionalidade 6354, questionando parte considerável da medida provisória. As questões jurídicas que foram colocadas aí, a ação direta contra a NP 927, que está com o ministro Marco Aurélio, ele provavelmente deve dar alguma decisão ou então levar a julgamento numa sessão que vamos ter na próxima quarta-feira, no dia 1º de abril. Né? Também foi falado pelo Miguel daquela antiga medida provisória, aquela ação direta anterior, de maio de 2019, né, que também está lá no Supremo, estamos atentos a isso, que é a questão da homologação dentro das empresas. Aqui também temos aqui a fala
também o Sérgio Nobre também falou de criar um fórum, né, com a participação da sociedade civil, os riscos de perda de emprego na micro e pequena empresa. Pelo que eu conversei com o Rogério Marinho, ele está trabalhando numa proposição de uma MP nova, estabelecendo critérios diferenciados para as micros e pequenas empresas, a respeito do auxílio e do apoio, né? Deixa eu ver aqui do que eu anotei. A questão das vigências das MPs, que foi mencionado pelo Neto, essa ação está com o ministro Alexandre de Moraes. Pelo que eu conversei com ele, evidentemente que não deve prosperar esse pedido de prorrogar as MPs, porque ela tem prazo constitucional. Isso seria adentrar na soberania do Congresso Nacional, que tem o prazo para analisar e para verificar as medidas provisórias. Então, eu acho muito difícil que prospere. Praticamente não é possível responder pelos colegas, mas há temas que a sensibilidade nós podemos dizer que é praticamente certo que esse pedido que foi feito pela Advocacia Geral da União de prorrogar as MPs não prospere, não vai prosperar. Voltamos a falar do encontro entre o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e os sindicalistas. Também foram discutidas com as centrais sindicais medidas que estão sendo tomadas para fazer o país continuar funcionando. Nós estamos muito preocupados com o risco da perda nessa crise dos empregos e das nossas empresas, em especial as micro e pequenas, que no Brasil são responsáveis por mais da metade dos empregos no país. As empresas não sabem se fecha totalmente, se dá férias, se trabalha parcialmente. É evidente que nós temos que dialogar muito com a área econômica, e não só com o governo, mas na área econômica, porque você dizer que resolve esse problema cortando salário, diminuindo remuneração também no serviço público, isso é economia que não vai resolver coisa nenhuma, né? Eu tenho dito isso, tenho conversado, não só na defesa do setor do trabalho privado, mas também do serviço público. Porque tive a oportunidade também de falar com o deputado, o presidente Rodrigo Maia, você também dizer que vai cortar no serviço público, que isso é uma economia importante, etc., a gente sabe que isso daí é economia de miséria, porque isso daí não vai resolver nenhum problema. O que tem que fazer realmente é o Estado fazer um grande pacote de auxílio. A própria Argentina, que tem situação, do ponto de vista fiscal, muito mais complicada do que o Brasil, ela está dependendo do Fundo Monetário Internacional, ela está fazendo um enorme pacote de auxílio ao empregado, ao trabalhador, às pessoas mais necessitadas. E o Brasil, que tem... o Brasil não tem a condição dos Estados Unidos, que é emitir moeda. Os Estados Unidos emitem moeda sem problema de inflação, porque a moeda é diluída em todo o globo terrestre. Então, os Estados Unidos emitir moeda não é problema. No Brasil, pode vir a gerar inflação no futuro. Mas, nesse momento de recessão, nesse momento que se avizinha, alguns já falam em recessão, no crescimento zero, os mais otimistas hoje falam em crescimento zero, e já vários falam em recessão, desemprego e altos índices. A única saída realmente é o governo, e especialmente a área da economia, e aí tem que se fazer realmente um convencimento de que é necessário um pacote de ajuda a todo o setor produtivo, o setor trabalhador, todos, o setor agrícola, todos que necessitam, para que nós possamos enfrentar esse momento e a economia continuar rodando, a economia continuar girando. Os representantes das centrais sindicais agradeceram a intervenção do ministro. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, disse que está aberto ao diálogo e defendeu uma ação coordenada para que se possa estabelecer um protocolo de ação de enfrentamento à crise provocada pelo coronavírus. Eu acho que ainda falta centralidade, como foi dito aqui. Eu ouvi isso de vocês, acho que todo mundo já percebeu. Está faltando assim um comitê gestor dessa crise, um comitê que possa... A questão da saúde é uma coisa, a questão de todas as outras áreas de governo, que, por exemplo, o Braga Neto é o gestor,
né? O ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, ficou como o gestor de um gabinete de crise que reúne todos os ministérios para todas as áreas, também tem uma certa característica, mas está faltando um comitê mesmo, técnico, gestor, que possa estabelecer protocolos de ação. Como manter, por exemplo, no caso de São Paulo, vamos falar aí de São Paulo, como manter a Sabesp funcionando, a Eletropaulo funcionando, né? E no Brasil, como foi dito por um dos companheiros aí, a questão relativa ao fornecimento de água, luz, à internet, né? O Adilson tocou nesse ponto. Como manter isso? Nós temos que ter esse diálogo com o setor produtivo e com o setor que vai lá trabalhar, para que não aconteça, como recentemente eu vi na imprensa, na Itália, alguns setores de funções essenciais indo à greve, porque não estavam com segurança de ir trabalhar, não estavam com tranquilidade de ir trabalhar, né? Eu acho que o papel das centrais sindicais, dos sindicatos, é fundamental nesse momento de manutenção dos serviços essenciais e de começarmos a preparar a saída dessa crise. Porque, evidentemente, que não vamos ficar em casa o resto do ano, né? Vai ter que ter uma retomada a qualquer momento. Presidente Toffoli, muito obrigado, foi excepcional essa relação. Nós vamos encaminhar formalmente toda essa conversa que tivemos e algumas questões que não foram colocadas. O Pegado, por exemplo, que é presidente do CODEFAT, não deu para ele falar, mas ele tem sugestões de recursos que podem irrigar as pequenas e microempresas, né? Nós vamos encaminhar o mais breve possível e aí combinamos um segundo passo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, amigos, pela participação. A minha vontade realmente é de procurar o presidente, né? Eu sei que muitos aí fizeram críticas, né? Natural que isso ocorra, visões diferentes faz parte, mas do ponto de vista da nossa atuação como chefe do Poder Judiciário, nós temos que sempre trabalhar com o diálogo e com o interlocutor que está lá. E o interlocutor que está lá, ele está legitimado, ele é o presidente da República e vamos dialogar com ele, vou procurar levar ele. Eu acho que ele tem uma preocupação com o trabalhador e, inclusive, com os autônomos, com a economia informal. Então, há uma sensibilidade ali que nós temos que trabalhar para que possa ter uma atuação de uma maneira coordenada e estabelecendo protocolos.